Existe uma mítica sobre a brasilidade que vem se afirmando como um dogma sagrado, a pacificidade do brasileiro. O romantismo, sem dúvidas, é um marco fundador. De Macunaíma à raça tripartite, a visão que fica é a que o Brasil foi um grande carnaval, um grande encontro entre civilizações que pelo cortejo redundaram em um povo livre de qualquer rivalidade, um novo povo misturado e imaculado. Mas basta dar uma olhadinha para a nossa história ou para nossos índices de violência que esta história vai por água abaixo. Quando falamos sobre a origem do Brasil, logo vem à mente o descobrimento. Mas entre os povos que se encontraram naquele momento, cada um deles já havia uma longa história de guerras. Comecemos então pelos nativos, desmontando o conto das carochinhas de um índio brasileiro bonitinho, astuto e passivo. O que se tinha era inúmeras tribos que de forma alguma compunham uma unidade. Por cima podemos citar os tupiniquins, tupinambás e os aimorés, mas se formos pegar cada subgrupo, a lista é infindável. E entre eles se tinham disputas sanguinolentas, fosse entre grupos étnicos diferentes ou entre tribos de um mesmo tronco, ou até mesmo conflitos entre grupos de uma mesma tribo. Os indígenas tinham 5 qualidades: astutos, bravos, espirituosos, aventureiros, mas nenhuma dessas virtudes era pacificidade. Talvez o maior símbolo de vocação guerreira entre certos troncos era a antropofagia, o ato de canibalizar um adversário habilidoso com a crença de que absorveria seus atributos. Por outro lado, nas embarcações também não havia nenhum tipo de homem emasculado. O típico senhor Emanuel, afeito a bacalhau, burro e que foge de brigas, não se fazia presente nos descobrimentos. Pelo contrário, o português era revestido de um ardente espírito missionário, uma raça guerreira, forjada por romanos, visigodos e moçárabes, que durante 7 séculos lutaram em uma guerra santa. Nenhum povo tinha uma vocação tão aristocrática quanto os ibéricos no século XVI, que após retomarem a península, se viam em missão divina para espalhar a boa nova pela cruz e pela espada pelo resto do mundo. Antes de passarmos à presença africana na formação brasileira, cabe uma observação sobre as relações sobre os povos ameríndios em aliança com europeus. Desde o primeiro contato em solo de Veracruz com os náufragos, como João Ramalho e Caramuru, o que se evidenciou foi uma miscigenação voltada a interesses militares. Sendo assim, nem a visão romantizada de pacificidade na formação do Brasil está correta, como também a falácia de que o homem branco veio aqui e matou todo mundo, todos os povos sozinho, é uma mentira absurda, que inclusive desrespeita a honra de bravos guerreiros nativos que aqui tivemos. Os conflitos tribais já existiam. Entre os espólios de guerra se observa 3 principais recompensas: domínio temporário de territórios, sacrifício de guerreiros ou a servidão dos conquistados e a posse sobre as mulheres do inimigo conquistado. É importante enfatizar que a escravidão e o domínio de mulheres já pré-existiam para desmontar certas falácias sobre o monopólio da vilania do europeu e a infame noção de que os indígenas eram povos matriarcais. Enquanto a maioria das tribos tratavam mulheres quase que como moedas de troca, sendo assim, nunca existiu o índio bonzinho idealizado. E o fato deles não serem monogâmicos não os tornava uma espécie de feministas do período pré-Cabral. Muito pelo contrário, o europeu se integrou nas guerras já pré-existentes e afirmou suas alianças através de matrimônios. O que se observa é que as rivalidades entre portugueses e franceses e entre troncos nativos diferentes eram tão profundas que os indígenas e europeus se aliavam para combater os seus pares. Traduzindo aqui, a vocação guerreira, tanto do europeu como do ameríndio, era tão profunda que ambos se sujeitavam a se aliar com grupos completamente diferentes, visando derrotar um inimigo que etnicamente estaria mais próximo de si do que seu novo aliado. A narrativa histórica hegemônica nos apresenta uma luta entre europeus versus indígenas, quando na realidade a coisa foi bem mais complexa, porque eles não se enquadravam nessa lógica de uma pseudo-luta de classes étnica. Eles se organizavam segundo seus interesses e sua honra de guerreiros. E isso explica por que a Confederação dos Tamoios
se aliaram aos franceses para combater os guaianazes, que haviam se aliado aos portugueses, ao invés de terem ido pelo caminho que supostamente seria mais lógica, de fazer uma frente ampla, nativa versus a frente europeia. Prosseguindo no vídeo, com a implementação da mão de obra escrava africana, tivemos a vinda majoritária de bantus e yorubás, troncos de cultura guerreira versados na arte da guerra. Os bantus, saídos de uma porção do centro da África, onde hoje se localiza Camarões, dominaram em uma aventura expansionista quase que a metade sul inteira do continente, enquanto os yorubás travaram incansáveis guerras até a formação e fixação do Império Oió. Essas populações no Brasil também nada tiveram de mansas. Podemos remontar o assombroso Quilombo de Palmares, que derrotou inúmeras forças portuguesas que demonstraram sua predileção ao campo de batalha e um talento inigualável que só pôde ser freado pelo espírito sertanista. Se apesar de terem ocorrido poucos levantes expressivos de escravos no período colonial, devido à dinâmica de desmantelação de grupos no processo escravista, o fervor do sangue africano guerreiro sempre se viu de forma sublime nas guerras em que o Brasil travou, desde o Batalhão Negro de Henrique Dias na reconquista de Pernambuco, até a bravura de soldados negros nas guerras de independência e nos conflitos da Bacia Platina. No que tange a nossa composição étnica, não temos nada de pacíficos. O que se evidencia é que nossa predileção guerreira não se centrou em estratificar as etnias, como intelectuais modernos até que gostariam que tivesse acontecido. Essa predileção guerreira permitiu a miscigenação e se manteve viva em conflitos contra inimigos externos e em nossa marcha expansionista de domínio de nosso atual território. Desde nosso período primitivo, nossa predileção às guerras já se mostrava latente. Sem subtrações territoriais ao longo do período colonial, São Paulo teve seus patriarcas, Martim Afonso Tibiriçá e João Ramalho, que demonstraram uma bravura imensa no cerco de Piratininga, derrotando as forças nativas contrárias à fundação da cidade. Não diferente foi em Guanabara. A figura de Araribóia foi reconhecida como fidalga, defensor da comarca, afugentando o inimigo francês. No século seguinte, a união entre portugueses, negros, mestiços e nativos expulsaram o inimigo judaico-batavo do Nordeste brasileiro em uma guerra que parecia impossível de ser vencida, mas que, graças ao espírito cruzadístico e à estratégia luso-brasileira, nos garantiram a vitória. A independência, também farsescamente vendida como um acordo pacífico entre elites, fez jorrar sangue brasileiro e português. Na Bahia, a Guerra de Independência só acabaria em 2 de julho de 1823, muito após o 7 de setembro de 22. No Piauí e Maranhão, apenas a Batalha de Genipapo deixou um rastro de mais de 200 mortos. Também houveram as extensas guerras no Grão-Pará, sem citar a conturbada Guerra da Cisplatina. Todos esses conflitos com destacados heróis de guerra, com muitos combatentes sem sequer ter o devido preparo prévio, mas que possuíam um dote natural, um entusiasmo ímpar para o militarismo. No período imperial, as revoltas internas também demonstraram grande agressividade, e delas emergiu o maior gênio militar brasileiro, que até hoje remonta às pompas do exército, Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. E não menos importante, também vimos a astúcia guerreira de Manuel Luiz Osório. Nos mares também não fomos menos notáveis, brilhantemente representado por Tamandaré, Barroso da Silva, Saldanha da Gama e tantos outros almirantes. Nossa atuação nas guerras platinas, tanto na Guerra do Prata como na do Paraguai, também demonstraram extrema capacidade militar, grandes feitos de engenharia e de estratégia. Nossa temperança em ter resguardado a soberania do Uruguai, ajudado na reconstrução do Paraguai
e ter buscado uma pacificação com a Argentina não pode ser confundida com covardia ou pacifismo. Essas políticas não apontam para um desafeto à guerra por parte do brasileiro. O Brasil se mostrou soberano e os combatentes voltaram muito orgulhosos do renome de veteranos, tendo explodido uma verdadeira cultura de culto às aventuras da guerra. O Brasil é guerreiro, mas não é imperialista. Não ser imperialista não implica em ser pacifista. Internamente, ao longo do período republicano, também não nos mostramos nada pacíficos, sendo afeitos a caudilhos, ao sebastianismo e a busca por líderes cesáricos. O banho de sangue de Canudos, contestado, e as revoltas da Armada e Federalista demonstram a expressão máxima da capacidade de violência brasileira. As jornadas tenentistas e os conflitos da era Vargas também não demonstraram qualquer amorosidade do brasileiro, sendo a busca pelo militarismo hegemônica na sociedade. No regime militar, o povo saudou as Forças Armadas como instituição salvacionista, instituição mais respeitada pela população por um vasto período, até tempos recentes. E mesmo entre seus opositores, mesmo entre aqueles que se diziam pacíficos, aderiram à revolta armada com organizações paramilitares. O século XX foi o século das quarteladas, dos golpes e das revoluções, marcado por guerrilhas urbanas e uma herança que se mantém até os dias de hoje, com o contínuo combate ao crime organizado e ao narcotráfico, e uma mentalidade ainda muito presente de um militarismo como instaurador da ordem e da prosperidade. O brasileiro não é um povo pacífico, e isso não é ruim. O que forja um povo, o que impulsiona sua história, são as guerras. O espírito brasileiro é afeito a brincadeiras, deboches, festas, mas também ao apreço perene às Forças Armadas, ao patriotismo e ao líder messiânico, ao líder cesárico. Características estas presentes desde o período colonial até os dias de hoje, que na psique de boa parte da população ainda aguardam uma atuação militar ou de um grande líder para coordenar as massas, instaurar a ordem e colocar o país de volta aos trilhos do desenvolvimento. Se há uma frouxidão, uma ojeriza ao militarismo ou um nojo a ordens e movimentos de imposição, é devido ao processo de aburguesação da cultura, imposto ao Brasil desde a abertura política. Entre as classes intelectuais, esta domesticação já era latente mesmo no regime militar, com os chavões pacifistas como forma de oposição ao regime. Esta imposição de características femininas ao Brasil, de passividade e repulsa à violência em qualquer circunstância, foi um projeto pensado de forma a acomodar o domínio de oligarquias decadentes, nacionais e internacionais sobre o povo brasileiro. A passividade como virtude em nome de uma etiqueta politicamente correta de que é feio ser firme, é feio amar o seu país, sua fé ou sua cultura, serve unicamente como ferramenta de pressão social para garantir que o Brasil nunca mais vai se levantar ou que ele nunca mais volte a buscar um projeto soberanista. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Vou pedir para você deixar um gostei, conferir a sua inscrição e deixar um comentário aí que ajuda no algoritmo. Se você quiser ajudar para valer, cogite ser membro do canal, que isso me ajuda demais. Lembrando que nós temos aqui 2 vídeos por semana, publicamos shorts, fazemos lives, então fica por dentro de tudo que tá rolando aí no canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo ou live, até mais.